Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Glórias a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 20. Glórias ao Senhor. Quem for encontrando, meu amado, pode glorificar o nome do Senhor, pode exaltá-lo, pode dizer que Ele é santo, que Ele é soberano. Aleluia. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim, ó, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra os céus perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se, diz a palavra do Senhor. Repita o versículo 20, meu amado, em nome de Jesus. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, diz a palavra do Senhor. Tomei o teu assento, meu amado, nessa noite, em nome de Jesus. Feche teus olhos e oramos em nome de Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, meu santo e maravilhoso Deus, eu louvo, eu exalto ao teu nome, meu Pai amado, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estar na tua presença para estar glorificando ao teu santo e bendito nome, Pai. Pai amado, eu agradeço por meio do teu Espírito Santo, eu rendo graças ao teu santo e bendito nome, Pai. Ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu lhe peço que o Senhor venha tocar sobre os nossos corações, Pai. Que a tua presença, meu Senhor amado, venha ser, meu Pai amado, impactante em nossas vidas, Pai. Ó Pai Santo, ó querido Deus, eterno Deus, todo-poderoso Deus, trabalha, meu Pai amado, em nossas vidas, Pai. Trabalha em nossos corações, Pai. Trabalha, meu Senhor amado, soberano Deus, segundo a eficácia do teu poder, Pai. Ó Pai, eu peço a ti que o Senhor dissipe toda a treva nessa noite, Pai, com a tua maravilhosa luz, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Eu peço ao Senhor, meu Pai amado Deus querido, que toda a tribulação do diabo venha estar caindo por terra desde já, Pai. Ó Pai Santo, ó Deus querido Deus, eu lhe peço, ó meu Senhor amado Deus querido, opera, meu Senhor amado, nestes corações, Pai, para que a tua palavra, Pai, venha estar operando, meu Senhor amado, a santificação, Pai, para que a tua palavra opere a libertação nesta noite, Pai. Lava a tua igreja, Pai, purifica ela, Pai, pela lavagem da tua palavra, em nome do Senhor Jesus, eu te dou graças, amém, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor, meu amado, no capítulo 15 de Lucas, o evangelista Lucas fez questão de narrar, meu amado, algumas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste capítulo de número 15, Lucas deixa escrito para os nossos corações três parábolas, meu amado, para que nós viemos estar meditando nesta noite. Primariamente, Lucas vai falar da ovelha perdida.
vai falar, meu amado, daquela ovelha que havia se perdido e o pastor foi ao seu encontro. Lucas, na segunda parábola, ele vai falar da dracma. A dracma que havia se perdido e aquela mulher que havia perdido a dracma, meu amado, passou a estar limpando a sua casa, passou a fazer a faxina na casa para que ela viesse a encontrar a sua dracma. Em ambos os casos, meu amado, a alegria da parte, meu amado, do reino dos céus, a alegria também da parte do pastor que achou a sua ovelha. Quando nós olhamos, meu amado, Lucas encerra esse capítulo de número 15, falando para mim e para você da parábola do filho pródigo, o texto para o qual nós ora lemos nesta noite. Eu tenho certeza, meu amado, que você já ouviu inúmeras pregações acerca desse texto. Tenho a plena certeza que talvez Deus já falou com você através desse texto. Eu tenho certeza, meu amado, que todos nós aqui nessa noite se encaixamos em algum momento da nossa história dentro deste texto, meu amado. Quando eu olho a palavra do Senhor, meu amado, nós temos que a cada dia convir que escutar Jesus Cristo falar é um privilégio que Ele concede para poucos. Ou melhor, Ele concede para todos, mas como eu disse para você na sexta, são poucos os que aproveitam, meu amado. Quando eu olho a palavra do Senhor Jesus Cristo, meu amado, eu vejo o quanto Jesus, nas suas palavras, Ele mostra o amor do Pai, a misericórdia do Pai. Você pode ver, meu amado, que o cenário da parábola do filho pródigo coloca dois filhos, mas também coloca um pai amoroso. Quando nós olhamos a ministração de Jesus, meu amado, você vê que uma das primeiras coisas que Cristo apresentou para a humanidade, no princípio do seu ministério, foi exatamente isso. Ele deu logo o jeito de estar apresentando para a humanidade o Pai. Ele não simplesmente veio apresentar Deus, mas ele veio apresentar o Pai. Eu e você, meu amado, hoje conhecemos não simplesmente Deus, mas nós conhecemos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós, meu amado, a cada dia viemos a entender que hoje temos este privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Quando eu olho a palavra de Deus no capítulo 15 de Lucas, eu vejo, meu amado, Lucas iniciar o capítulo de número 15, falando acerca do público que estava ouvindo a Jesus Cristo de Nazaré. Quem são eles, pastor Daniel? A Bíblia Sagrada diz que vieram os publicanos, vieram os pecadores para estar ouvindo a Jesus Cristo de Nazaré. E não somente eles, mas também veio os fariseus e os escribas, meu amado. Você pode prestar atenção que nas ministrações de Jesus Cristo geralmente tinha os publicanos, mas também tinha os escribas e fariseus, meu amado. Sempre tem que aparecer os escribas, meu amado, aparecer os fariseus, mas você pode ter sempre certeza que vai sempre aparecer um pecador arrependido aos pés de Jesus Cristo. Quando eu olho, meu amado, a palavra de Deus dizendo isso, eu vejo algo que é tremendo. Quem são os publicanos? Os publicanos são aqueles, meu amado, que faziam parte do povo de Israel. Eram aqueles que passaram a estar cobrando o imposto dos seus irmãos. E por causa disso, eram tidos, meu amado, como aqueles que eram rejeitados. Eram aqueles que eram excluídos, meu amado, da sociedade judaica. Eram aqueles, meu amado, que os fariseus, os escribas, a elite de Israel olhava para eles e dizia: esses aí estão de fora do reino. Esses aí não são dignos de ser salvos. Esses aí não merecem estar tendo um relacionamento com Deus. Esses eram os publicanos, aqueles que eram considerados pecadores, porque haviam assumido uma posição
que era contrário ao costume, meu amado, do povo de Israel. Do outro lado, nós encontramos os fariseus e os escribas. Quem são os escribas, pastor Daniel? Os escribas são aqueles que detinham, meu amado, em suas mãos a lei. Era eles que transmitiam oralmente e escritamente a palavra de Deus. Era eles, meu amado, que passavam, meu amado, o Pentateuco, meu amado, adiante. E por causa disso, pensavam que estavam lá em cima, que estavam lá no topo, que eram mais que as demais pessoas. Assim também eram os fariseus. Você pode ver que Jesus, nos combates com os escribas e com os fariseus, ele sempre colocou eles no seu lugar. Jesus em nenhum momento deu posição de destaque para fariseu. Você pode ver, meu amado, que por mais que eles quisessem posição de destaque, Jesus sempre colocava eles lá num cantinho, no lugar deles, meu amado. Jesus, meu amado, sempre deu preferência para pecador arrependido. Jesus sempre deu preferência para corações sedentos da sua presença. Jesus sempre deu preferência para pessoas que quisessem entrar no reino de Deus. Quando eu olho a palavra de Deus falando, meu amado, acerca dos fariseus, os fariseus eram aqueles que Jesus chamou eles de hipócritas. Jesus, meu amado, deixou bem enfatizado isso, que eles eram os hipócritas. Os fariseus eram aqueles que não entravam no reino e também não deixavam as demais pessoas entrar no reino. Você pode ver que um dia Jesus, no capítulo 18 de Lucas, ele vai contar uma parábola acerca de um publicano e um fariseu. O fariseu batia no peito e dizia: ei, eu sou fariseu, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e tem mais, eu faço mais e mais e mais. Eu não sou igual a esse publicano. Colocou o publicano lá embaixo. E Jesus vai dizer que tinha um outro, chamado publicano, que estava batendo no seu peito e dizendo: Senhor, eu sou miserável, eu não sou digno da tua presença. E Jesus fez questão de deixar registrado para nós que quem desceu justificado foi o publicano e não o fariseu. É por isso, meu amado, que Jesus, meu amado, passa a bater no capítulo 23 de Mateus, meu amado, nos fariseus. Os fariseus eram aqueles que Jesus acusa eles de ter sentado na cadeira de Moisés. Eles pensavam que agora o cetro do sacerdócio estava com eles, que era eles que mandavam e desmandavam, era eles que ordenavam sacrifício e diziam como deveria estar sendo. Você pode ver que quem controlava o templo na época de Jesus eram os fariseus. Era eles que controlavam não somente o templo, mas os sacrifícios e como eram feitos. A palavra de Deus, meu amado, vai dizer para os nossos corações isso. E estes fariseus, por sentarem na cadeira de Moisés, pensavam que eram mais do que as outras pessoas. A Bíblia Sagrada diz que eles andavam, meu amado, pelas ruas. Eles andavam com filactérios. Eles andavam com largas franjas, querendo ser notados por todos. Você pode ver que eles botavam os filactérios na testa, nos braços, saíam pelas ruas, batiam no seu peito, faziam longas orações, entravam nas casas das viúvas, mas eles acabavam transgredindo a lei de Deus. Você pode ver que Jesus diz: olha, fazei tudo o que eles dizem, mas não procedei da mesma maneira que eles procedem. Você pode ver que eles ensinavam a lei, mas eles também desonravam a lei. Você pode ver que eles, meu amado, eles diziam que não precisava honrar o seu pai e sua mãe se ofertassem na casa de Deus. Você pode ver que Jesus acusou os fariseus que na doutrina deles tinha fermento. É por isso que acontecia essas coisas, que eles honravam alguma coisa desonrando a outra. E no século ao qual nós vivemos, meu amado, está cheio de fariseu desse tipo, que quer, meu amado, estar se aparecendo, que quer, meu amado, estar honrando alguma coisa da palavra, mas esquecendo de todo o resto que deve ser honrado. Quando nós olhamos a palavra de Deus dizendo isso para os nossos corações, a gente vê, meu amado, que os fariseus,
eles tinham algo em comum com os seus pais. Esses fariseus que estavam aqui no capítulo 15, Lucas vai dizer que quando Jesus estava pregando para os publicanos e para os pecadores, os fariseus e os escribas vieram e começaram a murmurar. A palavra de Deus diz, meu amado, que aqueles homens começaram a dizer: como é que pode? Ele está comendo com o pecador, ele está comendo e bebendo com os publicanos. Como é que esse homem que se diz ser filho de Deus vai fazer uma coisa dessa? Aí a gente vê a diferença de Jesus para fariseu. Aí a gente vê a diferença de Jesus para escriba. Jesus é diferente. Jesus, meu amado, ele gosta do corpo a corpo. Jesus gosta, meu amado, de estar anunciando a palavra do reino para aqueles que têm fome e sede, meu amado, da presença de Deus. Porque pecador, meu amado, publicano, são aqueles que têm fome e sede do reino de Deus. Você pode ver, meu amado, que os primeiros a terem fome do reino de Deus no Novo Testamento são exatamente eles. Os primeiros a crerem, meu amado, no reino de Deus são os publicanos. Os primeiros a crerem, meu amado, e querer ser batizado são os publicanos. A Bíblia Sagrada diz que quando João começou a anunciar o reino de Deus e começou a querer batizar as pessoas, os primeiros a vir a João não foi os fariseus, não foi os escribas. Os primeiros a virem foi os pecadores, os publicanos, aqueles que estavam, meu amado, excluídos. Foram os primeiros, meu amado, que vieram buscar a presença de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, você vê que essas pessoas tinham vontade de adorar a Deus, mas tinha os fariseus que não deixavam elas entrar. Quando nós olhamos, elas ouvem falar de um homem chamado João Batista e começam a vir. Começam a vir porque encontram em João Batista alguém que está anunciando a palavra de Deus e dando uma oportunidade para que essas pessoas viessem a ter uma ligação com Deus. E eles, com o coração sedento, meu amado, eles vêm ouvir a mensagem de João. Ouvindo a mensagem de João, eles passam a crer no reino de Deus. E crendo no reino de Deus, eles se arrependem de seus maus caminhos e começam a ser batizados por João. Aí você vai ver, meu amado, no texto, dizendo que então se ouviu lá em Jerusalém falar disso, e vieram os fariseus e os escribas para estar vendo que mistério era aquilo que estava acontecendo. O que estava acontecendo lá na beira do Jordão? E assim não foi diferente agora com Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus estava ministrando para eles, aqueles que tinham fome, aqueles que tinham sede da presença de Deus. Quando eu olho, meu amado, a Bíblia Sagrada dizendo isso, que os fariseus vieram e começaram a murmurar. Você pode ver, meu amado, que isso é típico do povo de Israel, a murmuração. A murmuração, meu amado, afasta a gente da presença de Deus. A murmuração, meu amado, faz a gente sofrer o juízo de Deus. A murmuração, meu amado, faz a promessa de Deus ser retardada na nossa vida. E muitas vezes, meu amado, a gente deixa de ser, meu amado, um publicano com sede do reino e começa a ser um fariseu murmurador. É por isso, meu amado, que a gente tem que ter o sentimento, meu amado, de um publicano com sede do reino de Deus, meu amado. Quando você olha, meu amado, o povo de Israel, ele tem impregnado isso. E é por isso que eles ficaram de fora, meu amado, das promessas. E eu e você entramos na promessa do reino, porque começaram a murmurar. Um dia Deus prometeu, meu amado, que tiraria eles da terra do Egito e introduziria eles numa terra que manava leite e mel. Aquele povo viu Deus exercer juízo sobre Faraó e todo o Egito, meu amado, quando exerceu as 10 pragas na terra do Egito. Aquele povo viu Deus abrir o mar vermelho. Aquele povo, meu amado, viu inúmeros sinais e prodígios da parte de Deus. Aquele povo tinha uma proteção, meu amado, que nenhum outro povo na face da terra tinha.
tinha a glória de Deus envolvendo eles, tinha a nuvem que protegia eles, meu amado, durante o dia, tinha a coluna de fogo, meu amado, que guardava eles durante a noite, tinha o próprio Deus indo adiante deles. Mas 2 meses depois que eles saíram, meu amado, da terra do Egito, lá estava o povo murmurando. Estava não só murmurando, como mentindo. Estava dizendo, que saudade, lá de estar lá na terra do Egito, porque lá a gente tinha carne, lá a gente tinha fartura de pão. E quem não conhece Bíblia, meu amado, até acredita neles. Porque quando você vasculha a Bíblia, você vê que eles eram alimentados com alho, com pepino, com cebola, com peixe, mas não com fartura de pão, não com fartura de carne. E isso quem veio dar para eles sois o nosso Deus. Quando nós olhamos, eles começaram a murmurar. E Deus disse para Moisés, Moisés, eu não aguento mais esse povo murmurando. Vai e diz para eles que eu vou mandar pela tarde a carne, e pela manhã eu vou mandar o pão para eles se alimentarem. E eles verão a minha glória, diz a palavra do Senhor. Quando eu olho, meu amado, a palavra de Deus dizendo isso, a Bíblia ela diz que de tardezinha começou a subir cordonice, meu amado. Tanto, meu amado, que aquele povo não conseguia mais se fartar. Tanto que eles não conseguiam dar conta de tanto que tinham para comer. A Bíblia ela diz que pela manhã começou a chover, meu amado, o pão, meu amado, que Deus estava dando para o seu povo. Aquelas pessoas, por um breve momento, começaram a se saciar, mas logo em seguida estavam murmurando de novo. A gente, meu amado, bem sabe que o Egito, meu amado, é um tipo do mundo. Deus, meu amado, Ele tira a gente do mundo. E muitas vezes, meu amado, a gente acaba fazendo isso. A gente mal sai do mundo, meu amado, e está na presença de Deus. Começa a vir a aprovação. Começa a vir alguma dificuldade, e de repente a gente começa, mas época boa era aquela que eu estava lá fora. Época boa era aquela que eu estava lá. Lá tinha isso, lá tinha aquilo outro. Mas a gente esquece, meu amado, que lá não tinha nada disso. Às vezes a gente pensa, não, lá eu era feliz, mas esquece que era uma felicidade momentânea. E a verdadeira felicidade está na presença de Deus. Às vezes eu vejo, meu amado, pessoas que lá no mundo comiam o pão que o diabo amassou. E vem para a presença de Deus, às vezes Deus coloca o pão de cada dia na mesa. E às vezes quer arrotar, não, eu não como isso. Não, eu não como aquilo, não. Quando eu morava lá, quando eu estava lá no mundo, quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo outro, eu comia isso, eu comia aquilo, comia nada. Comia nada, às vezes era o feijão e arroz, e quando comia. Quando às vezes não estava louco pelas ruas, 2, 3 dias sem comer. Não, lá eu comia caviar, comia coisa nenhuma, comia muitas vezes ovo frito. E olha lá quando tinha. E às vezes a gente esquece, não, vem para a presença de Deus e começa a arrotar. E esquece da misericórdia de Deus que se estende para com as nossas vidas. Às vezes, meu amado, a gente começa a vir para a presença de Deus e começa a Deus abençoar as nossas vidas. Mas de repente vem um momento de prova e vem o arroz e feijão de novo. E a gente começa a murmurar. Às vezes a carne troca pelo ovo. E muitas vezes a gente murmura e começa, não, mas lá, quando eu estava lá no mundo, não era assim. Esquecendo você que lá era bem pior. Lá você era vazio da presença de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, dizendo que esse povo, ele murmurava, meu amado, por causa do alimento. Mas não era só por causa do alimento, meu amado, que o povo de Israel murmurava. Eu separei 2 vezes, meu amado, que o povo murmurou. Mas o próprio Deus diz que esse povo murmurou por 10 vezes acerca, meu amado, daquilo que Deus havia de fazer entre eles. A gente às vezes tem esse costume de reclamar sucessivamente e acaba, meu amado, se perdendo do caminho do Senhor por deixar isso invadir o nosso coração. Quando nós olhamos, meu amado, eu disse para você
que esse sentimento é um sentimento de fariseu. Quando você olha Jesus, ele contou 3 parábolas. Mas todas essas 3 parábolas, meu amado, se você for analisar, é uma só. É uma única parábola sendo contada, meu amado, para 2 tipos de pessoas. Para os publicanos e para os pecadores. Para os escribas e para os fariseus. Quem são os publicanos, pastor Daniel? São aquelas ovelhas que se perderam. Aquelas que estavam na casa do pai, mas de repente saíram da casa do pai e acabaram se perdendo. Quem são os fariseus, pastor Daniel? São as dracmas perdidas que estão dentro de casa. Quando nós olhamos, como que todas elas se convertem numa só parábola, pastor Daniel? Você vê falar de 2 filhos, um que se perde ao sair de casa e outro que permanece em casa, mas está perdido. Às vezes, meu amado, você não é o filho, meu amado, que se perdeu ao sair de casa. Às vezes você é o filho que está dentro de casa perdido. Quando eu olho, meu amado, a palavra dizendo isso, você vê que o povo de Israel, ele vivia murmurando. Vivia murmurando de Deus. Teve uma vez que ele resolveu murmurar acerca, meu amado, das escolhas de Deus. Deus foi lá e ergueu, meu amado, Arão para estar ao lado de Moisés. E de repente veio uma patota chamada Datã, Coré e Abirão. E juntamente com ele mais uns 250 doidos da cabeça. E começaram a reclamar. E Deus disse, meu amado, que era para eles se juntarem e colocarem as suas varas, meu amado, dentro do tabernáculo. Que Deus mostraria para eles, meu amado, quem era aquele que agradava a Deus. Aquele, meu amado, que estivesse florescendo na presença de Deus. Quando nós vemos falar de florescimento, nós estamos falando de fruto. Nós estamos falando de vida. E vida, meu amado, só vem com arrependimento. Vida, meu amado, só vem, meu amado, com a gente estar na presença de Deus, ligado com Deus. Você pode ver que a história vai contar que foram pegas aquelas varas, meu amado, e cada vara tinha que ser escrito o nome de quem era, o cabeça da tribo. A Bíblia Sagrada diz que a vara que floresceu foi a vara de Arão, a vara do Arão que estava sendo rejeitado. Arão, meu amado, é um tipo do sacerdócio de Cristo. O Cristo que estava sendo rejeitado, meu amado, pelos fariseus. Os fariseus, meu amado, que é um tipo de Datã, Coré e Abirão. Quando nós olhamos a palavra de Deus dizendo isso, que a vara de Arão floresceu e ficou por testemunho, meu amado. Assim também Jesus é considerado o renovo, o broto da raiz de Jessé, meu amado, que renova-se para estar abençoando a minha e a tua vida aqui nesta noite. Você pode ver, meu amado, que por Cristo, meu amado, estar tendo o privilégio de você se alimentar dele, é que nós temos vida. É porque ele nos deu esta vida. Quando você vê a vara de Arão florescendo, é um tipo da ressurreição de Cristo Jesus. Você pode ver que a vara, ela entrou de noite para dentro, meu amado, do tabernáculo. Se fecharam as cortinas, ficou tudo escuro, meu amado. E no dia seguinte, raiou o dia e aquela vara floresceu. Quando nós olhamos, isso é um tipo, meu amado, da morte propiciatória de Cristo. Quando Cristo, meu amado, ele morre, se escurece tudo. Mas ao terceiro dia, meu amado, ele ressuscita e começa a brilhar um novo dia para as nossas vidas. Começa a brilhar a esperança para nós, meu amado, que não éramos povo, mas hoje somos chamados de povo de Deus. Quando você olha a palavra de Deus trazendo isso ao nosso coração, você pode ver, meu amado, que a vara de Arão não só simboliza a ressurreição de Cristo, ela simboliza muitas vezes a nossa vida, meu amado. A nossa vida, meu amado, que o próprio Cristo diz que nós somos uma vara, que sem Ele a gente não pode dar fruto. Mas se a gente estiver ligado com Ele, a gente é cortado para dar mais fruto. Imagine você, aquela vara que andava na mão de Arão. Antes de ser vara e andar na mão de Arão, ela era uma árvore. Foi uma árvore que foi plantada. E toda árvore, meu amado, tem que crescer e dar um fruto.
ou ser alguma coisa nessa terra. Assim eu e você, meu amado, nós temos isso. Nós viemos a essa terra para dar um fruto. Nós viemos a essa terra para ser alguma coisa. Você tem sonhos, eu tenho sonhos. Eu tenho projetos, você tem projetos. Só que muitas vezes, meu amado, a gente se distancia da presença de Deus. E esses projetos, meu amado, ficam estacionados. A gente entra na escuridão deste mundo. E sabe o que é interessante, meu amado? Quando os cabeças de tribo, eles iam cultuar, eles pegavam as suas varas e levavam junto com eles. Mas a vara não entrava junto com eles. A vara ficava na porta. A vara não tinha o privilégio de entrar dentro do tabernáculo. Quando nós olhamos, muitas vezes a gente, meu amado, é como essas pessoas publicanas. A gente tinha vontade de entrar, mas não podia, porque tinha algo que impedia. Mas um dia veio Arão e passou a introduzir a vara dentro do tabernáculo. Eu e você não podíamos estar na presença de Deus, mas um dia veio Cristo e introduziu a gente dentro da presença de Deus. Quando nós olhamos, imagine você, enquanto árvore, meu amado, aquela árvore projetando no seu interior. Num dia, eu posso ser um cajado, como era. Não, eu posso, quem sabe, ser um barco. Não, quem sabe eu posso virar uma casa. Mas de repente veio alguém e cortou ela. E cortou-se a esperança também. Ela andava na mão de Arão, e ela passou a acostumar-se a andar na mão de Arão. Não tem coisa melhor do que, como eu disse para você, a gente andar na mão de Deus. Aquela vara se acostumou a andar, a estar servindo de apoio para Arão, a estar caminhando lado a lado com Arão. Imagine para você o sentimento daquela vara quando Arão jogou ela junto no meio de outras varas. Você sabe que vara, quando se junta com outra vara, meu amado, geralmente é para a gente fazer o quê? Para atacar fogo e fazer fogueira, e para queimar e ser jogada fora. Imagine você, aquela vara na escuridão daquela noite, ali junto com as outras, pensando: daqui a pouco entra alguém aqui e taca fogo em mim. E deu. Acabaram-se os meus sonhos. Acabou-se a minha esperança. Às vezes acontece isso na nossa vida, meu irmão. Às vezes a gente se distancia da presença do Senhor. A gente está lá no meio da escuridão e a gente pensa: olha, acabou, não tem mais jeito para mim. Acabou a esperança de um dia eu ser uma árvore que Deus vai usar. Acabou a esperança de um dia eu ser uma árvore que Deus vai usar na sua obra. Acabou a esperança de um dia eu dar fruto para o reino de Deus. Mas, meu amado, a gente tem que entender que existem estações. Você pode ver que no inverno as folhas caem, fica só as vagas. Mas daqui a pouco a primavera chega. Daqui a pouco a primavera chega na sua vida, a primavera chega na minha vida. E é aí que vem, meu amado, o renovo. E é aí que é onde, meu amado, começa a aparecer o broto. O broto, meu amado, veio quando ninguém estava vendo. O broto, meu amado, veio quando Moisés largou as varas lá dentro do templo. E Moisés foi embora. Os cabeças de tribo foram embora. Mas a vara floresceu lá no oculto, aonde ninguém estava vendo, mas a presença de Deus estava se manifestando. Às vezes, meu amado, ninguém vê o sofrimento que você passa, as dores que você sentiu enquanto você estava lá na escuridão. Mas você pode ter certeza que quando Deus fizer você florescer, meu amado, Ele te coloca dentro da arca para testemunho eternamente. Você pode ver, meu amado, que Deus te colocou dentro da arca chamada Cristo. Cristo hoje é um tipo da arca que carrega as tábuas da lei e carrega a vara que floresce, meu amado, que tem dentro um maná escondido. Quando nós olhamos a palavra de Deus dizendo isso, meu amado, para os nossos corações,
Há esperança para nós, meu amado, a cada dia, quando nós estamos na presença de Deus. Aquela vara, ela não floresceu quando estava na mão de Arão, quando ela estava lá na casa de Arão. Aquela vara veio florescer, meu amado, quando ela estava na presença de Deus, no propósito de Deus, no tempo de Deus. Assim é a nossa vida. A gente floresce quando a gente está na casa de Deus, quando a gente está no templo de Deus, no propósito de Deus, no tempo que o Senhor determina para executar os seus planos. Quando você olha a palavra de Deus dizendo isso para o nosso coração, a gente, meu amado, vê que a cada dia Deus dá jeito em nossas vidas de manter acesa a esperança dentro dos nossos corações. A gente tem que entender, meu amado, que na casa do Pai sempre tem jeito para nós. Sempre, meu amado, haverá, meu amado, um jeito para mim, para você. Quando nós olhamos, meu amado, a palavra de Deus dizendo isso para nós, a gente vê, meu amado, que os publicanos eram aqueles que se perderam ao sair de casa. Quando você olha, meu amado, a Bíblia Sagrada chama o próprio Deus no Antigo Testamento de pastor. Hoje no Novo Testamento nós sabemos que Cristo é o nosso sumo pastor. Você vê no Antigo Testamento Davi, no Salmo de número 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Quando nós olhamos, meu amado, Deus, ele tem esse amor pelas suas ovelhas. A gente vê Cristo demonstrando esse amor pelas suas ovelhas, que ele vai narrar nesta parábola dizendo: qual de vós, falando com os fariseus, qual de vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não vai de encontro a elas? E achando-a, não coloca nos seus ombros e volta alegre. Chama os vizinhos e se alegra, porque achou a sua ovelha que tinha se perdido. Assim, meu amado, é coração de pastor quando consegue encontrar a ovelha que havia se perdido e volta. Assim é o coração de Cristo, é o coração de Deus, meu amado, quando nós nos perdemos e conseguimos voltar para casa. Fica alegre, chama os vizinhos, chama os anjos, para estar se alegrando juntamente com ele. Você pode ver, meu amado, que a palavra de Deus diz que a dracma se perdeu dentro de casa, falando acerca dos fariseus, dos escribas que estavam dentro do povo de Israel, estavam dentro do templo, mas estavam perdidos. Às vezes a gente pensa que só quem se perde é aqueles que às vezes vão para o mundo, aqueles que se desviam saindo da casa de Deus. Mas às vezes a gente está dentro da casa de Deus e está perdido. A gente não sabe, meu amado, para onde vai nem para onde vem. A gente não sabe qual é o propósito que Deus tem na nossa vida. A gente às vezes está perdido debaixo dos móveis da casa. Às vezes está perdido debaixo de uma cadeira, está perdido debaixo de um sofá. Mas a Bíblia ela diz que aquela mulher, ela acendeu uma luz. Acendeu uma luz e começou a varrer a casa. Até que encontrou aquela dracma perdida. Quando nós olhamos, meu amado, é assim que o Pai faz. Ele varre a casa para que a gente possa poder, meu amado, estar se achando na sua presença. Ele limpa a casa, faz a faxina para que a gente possa se achar. Às vezes, meu amado, a gente tem um monte de entulho aqui dentro, tem um monte de sujeira, a casa está toda bagunçada, a gente está perdido aqui nas nossas emoções, está perdido nos nossos sentimentos e não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. E de repente o Pai, meu amado, vem e faz a limpeza através do Espírito Santo. Faz a limpeza através da luz, da palavra de Deus. E a gente começa a se achar na presença do Senhor. E se achando, a gente vê que não somente o Pai, mas o reino dos céus inteirinho se alegra.
A Bíblia ela diz que neste momento há alegria no reino dos céus, por causa de um pecador que se converteu de seus maus caminhos. Quando nós olhamos, meu amado, Deus não se alegra só quando os gentios se arrependem. Você vai ver o reino dos céus entrar em festa também, quando Israel se tornar, meu amado, a se voltar para Deus. Paulo diz, meu amado, que nós somos beneficiados pela sua queda. Imagina o quanto eu e você seremos beneficiados pela sua elevação, meu amado. Quando eles, meu amado, vierem a estar sendo entregados juntamente conosco nesta promessa. Quando eu olho a palavra de Deus dizendo isso, meu amado, nós entramos agora na parábola do filho pródigo. Aquele filho mais novo, que um dia resolveu chegar no pai e dizer para ele: pai, eu quero a minha herança. Eu quero a minha herança. E o pai, de prontidão, vai e reparte a herança e dá a parte dele. Quando nós olhamos, meu amado, a gente vê que muitas vezes as pessoas são assim. Muitas vezes elas estão na presença do Senhor e acabam matando os pais para tomar a sua herança. Nós olhamos, meu amado, no mundo ao qual nós vivemos, e isso muitas vezes ocorre. Filho que mata pai para tomar a herança. E muitas vezes a gente, meu amado, faz isso na fé. A gente mata os pais, pensando que a gente vai ter uma herança duradoura. E isso, meu amado, eu digo para você que não vai. Quando nós olhamos a palavra de Deus, meu amado, trazendo isso para o nosso coração. Aquele jovem, quando ele disse para o pai: pai, eu quero a parte da minha herança, ele estava matando o seu pai. Porque herança só é entregue, meu amado, quando o pai morre. Quando você olha, meu amado, o que está acontecendo aqui, você vê que esse menino já não estava mais nem aí para o seu pai. Estando dentro da casa do pai, ele não estava nem aí para o pai. Às vezes, meu amado, a gente está dentro da casa de Deus, dentro da casa do pai, mas dentro da casa do pai a gente já está caído. Dentro da casa do pai a gente já está se desviando. Dentro da casa do pai a gente está doido já para dizer: pai, eu quero a parte da minha herança e eu estou indo, tchau. É aí que mora o perigo, meu amado. Você pode ver que ele fala isso, meu amado, no versículo de número 12. Ele pega a herança. Quando nós olhamos no versículo de número 13, vai dizer assim: e poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Sabe aquelas pessoas que estão na presença do Senhor? Deus vem e abençoa elas de alguma maneira. E elas pegam a bênção de Deus e dizem: pai, tchau. Já ganhei o que eu queria. Estou indo. Você nunca topou na tua caminhada umas pessoas assim? Que são abençoadas por Deus e de repente viram as costas para o pai? Quando você olha, meu amado, foi exatamente isso que ele fez. E poucos dias depois, não esperou muito, só caiu na mão dele a herança, bora. Quando você olha, meu amado, o texto continua dizendo: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Quando você olha isso, meu amado, eu até anotei aqui para não esquecer. O pecado te leva mais longe do que você quer ir.
e faz gastar mais do que você pode pagar. Mas não é assim. Às vezes a gente nem nota isso, mas o pecado faz isso com as nossas vidas. Ele nos leva muito mais longe. Não, às vezes a gente pensa, não, mas eu estou na casa de Deus, mas eu vou dar só uma voltinha ali e depois eu volto. E a gente acaba indo e não conseguindo retornar. E a gente não vai só ali, a gente vai mais longe. E quanto mais longe vai, mais gasta. E gasta muito mais do que pode pagar. É bem desse jeito, meu irmão. É bem desse jeito. O pecado fazia isso comigo, me levava longe, meu irmão. Fazia eu gastar muito mais do que eu tinha dinheiro no bolso. É ou não é? Você lembra qual era o preço do teu pecado? Você lembra que, biblicamente, nenhum de nós aqui conseguiríamos pagar o preço da exigência do nosso pecado? Satanás cobra, meu irmão, e cobra alto. Que somente o sangue de Cristo tem poder para pagar. Somente o sangue de Cristo tem poder para pagar. Se não fosse o sangue de Cristo, nós estávamos devendo para o diabo até hoje. Se não é o sangue de Cristo, eu e você não estávamos aqui hoje. Às vezes Satanás ilude a gente. Não, você vai só até ali. Você vai dar só um beijinho. Não, mas você vai dar só uma saidinha. É só uma cervejinha que você vai beber. Não, mas é só um dia que tu vai arrastar o pé lá no bailão. Não, eu não vou ir para a igreja, mas eu não vou me desviar do caminho do Senhor. Eu vou continuar buscando Ele em casa. Não, mas eu vou continuar isso, eu vou continuar aquilo. Não vai nada. O teu pensamento está indo até ali. Mas Satanás, meu irmão, já é tão sagaz que ele já está projetando que ele vai te levar muito mais para longe. Por isso que o texto diz, meu amado, que aquele menino foi para uma terra longínqua e gastou tudo o que tinha. No versículo de número 14, diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Satanás, meu amado, aprende essa aí. Satanás, ele nunca nos abastece. Satanás, ele nunca nos abastece. Ele sempre usa e abusa das nossas vidas. Abastecimento a gente tem na casa do Pai. O Pai, ele nos abastece com comida. O Pai, ele nos abastece com veste. O Pai nos abastece, meu amado, a cada dia com seu amor, se alegrando juntamente conosco. Dentro da casa do Pai nós temos uma aliança com Ele. Mas fora da casa do Pai não tem isso não. Satanás faz a gente ir para longe, para gastar tudo, com a ilusão, não, lá eu continuo te abastecendo. E a alegria que tu sente aqui na casa de Deus, lá fora vai continuar. Sabe aquela graça que a gente sente aqui dentro? Às vezes Satanás vem persuadir a gente que lá fora vai continuar. E eu sinto informar para você que não continua não. Não, lá eu vou continuar sendo abastecido. Satanás só vai sugar, meu amado, você. Quando você olha a palavra de Deus dizendo isso, meu amado,
Você vê que é algo que é tremendo. Quando a gente olha, meu amado, a Bíblia Sagrada mostrando isso para a gente vê quantas informações Cristo deixou para que a gente pudesse estar tirando para o nosso aprendizado. Você vê que na casa do Pai a gente tem abastecimento, mas fora dela, Satanás não nos sustenta. E quando você olha a Bíblia Sagrada dizendo isso, meu amado, a gente vê que houve fome naquela cidade. E então, aquele menino começou a passar necessidade. A graça de Deus não dura para sempre, não. Fora da presença de Deus, no começo é muito bom, você continua ainda cheinho, mas vai esvaziando. Vai esvaziando. E depois de um tempo, meu amado, você vê. E veio a necessidade. Quando eu estava lá na casa do pai, o pai de alguma maneira me abastecia. Quando eu estava lá na casa do pai, tinha pão. Agora faltou até o pão. Quando eu estava lá na casa do pai, eu tinha a casa para estar tendo uma cama quentinha para dormir. Agora eu estou aqui dormindo até no relento. Quando você olha isso, meu amado, no texto, eu fiquei impactado essa tarde quando o Senhor trazia essas coisas ao meu coração. Você vê que mesmo a gente sabendo de tudo isso, mesmo a gente às vezes bate aquele desejo da gente dar uma voltinha lá no mundo. Quando você olha, meu amado, esse menino, ele passa por tudo isso. Aí no versículo 17, o texto vai dizer: e tornando em si, disse-lhe: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Aqui a gente tira uma informação, meu amado, que é tremenda. O texto diz: e tornando a si. Fora da presença de Deus, meu amado, as pessoas estão fora de si. Fora da presença de Deus, meu amado, as pessoas não estão em sã consciência. Aí você vê o texto dizendo: e tornando a si. Para se tornar a lucidez, meu amado, espiritual, é somente com a luz. Para a gente sair da treva, só com a luz. Princípio para o arrependimento: tem que haver luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A luz da palavra do Senhor, meu amado, ela vem e clareia, meu amado, a nossa vida. É a luz da palavra que vem, meu amado, pelo Espírito Santo. Quando a gente às vezes está lá no mundão, vem o Espírito Santo e trabalha aqui dentro, convencendo a gente do pecado, convencendo a gente da justiça, do juízo, e dizendo para você: olha, volta para casa que lá tem abundância de pão. Lá na casa do teu pai, até servo tem abundância de pão. Servo na casa de Deus tem pão com abundância, mano. Tem algum servo de Deus nessa noite aqui que tem pão com abundância? E pão com abundância não falo só, meu, do mantimento em casa, meu, eu estou falando do pão espiritual. Eu estou falando do pão espiritual. Sabe quando às vezes você está no mundão e você até conhece a palavra de Deus, e encosta outro mais atribulado do teu lado, e você quer falar a palavra de Deus, mas como tem falta de pão aqui, você não tem nem coragem de falar.
Você até sabe, mas não consegue, porque o pão não está amadurecido, não está pronto. Mas agora, quando você está cheio na presença de Deus, aparece a oportunidade para você partir o pão. Você não pensa duas vezes para repartir o pão. Está faminto, filho? Está aqui. Ó. Você abre a despensa. O que tu quer saber? Pode falar, vai. Vai que o pai trouxe pão e pão com abundância. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, meu amado, diz que aquele menino, meu amado, caiu em si e disse: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí eu vejo aquele menino tomando a atitude de ir de encontro ao Pai. Porque nem todo mundo que está lá fora, meu, tem a atitude de voltar para a presença de Deus. Nem todo mundo que é pecador tem a atitude de reconhecer os seus pecados e querer buscar a presença de Deus. É isso que é tremendo. Falando numa linguagem bem popular, meu amado, nem todo mundo tem culhão para assumir os seus erros e voltar para a casa de Deus. Quando você olha, aquele menino teve atitude. E atitude dentro da Bíblia Sagrada, meu amado, é tudo. Quando nós olhamos, um dia Jesus passou pela cidade de Jericó. E lá tinha um homem de atitude, chamado Zaqueu. A Bíblia Sagrada diz que Zaqueu soube que Jesus estava passando naquela cidade. E o que Zaqueu fez? Correu depressa. Correu depressa, subiu numa figueira brava para ver Jesus passar. Zaqueu só queria ver Jesus passar. Mas só que Deus tinha um mistério com Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. A Bíblia Sagrada diz que Jesus para debaixo da figueira e diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu desceu. Jesus disse para ele: olha, cabe eu ir hoje na tua casa. Cabe eu entrar hoje na tua casa, Zaqueu. Para quê, Senhor? Quero cear contigo. Não é assim que o texto de Apocalipse diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que não tiver cera no ouvido ouve, e eu entro. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, estando na casa de Zaqueu, Jesus não precisou pregar para Zaqueu. Zaqueu mesmo disse: ei, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Jesus não precisou, de alguma maneira, estimular Zaqueu. Zaqueu teve atitude para aproveitar o tempo chamado hoje. O dia chamado hoje, já que ele havia ouvido a voz do Espírito Santo. E se arrependeu de seus maus caminhos. Mostrou para o Senhor um verdadeiro arrependimento. Senhor, se eu tenho errado, eu quero consertar. Senhor, se eu tenho tropeçado contigo, eu quero consertar, eu quero melhorar. E é isso que a gente tem que ter, meu irmão. Se a gente errou, a gente tem que ter atitude para consertar. Se a gente falhou, a gente tem que ter caráter para dizer: não, eu errei. Senhor, eu errei, eu sou falho. Não pense que você, meu amado, está surpreendendo Deus quando você erra. Deus te conhece, Deus me conhece. Ele espera somente que eu e você viemos a se arrepender. Que a gente venha a reconhecer: Senhor, eu errei. Mas eu estou aqui, quero mudança. Eu quero estar na tua presença. Aí no versículo de número 20, para a gente estar encerrando já, acontece um dos 2 momentos deste livro, meu amado, que são únicos dentro da Bíblia Sagrada. O primeiro aconteceu no versículo de número 7, quando o texto vai dizer, meu amado, que há alegria no céu,
por um pecador que se arrepende. Você vasculha a Bíblia Sagrada, você não vai achar outro lugar dizendo que há alegria no céu por causa de um pecador. Agora você vê, meu amado, o texto no versículo 20 dizendo: e levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. É o único momento, meu amado, que você vê o pai correndo dentro da Bíblia Sagrada. É quando ele vai correndo ao encontro do filho que estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. E sabe o que é interessante, meu amado, na tipologia desse versículo? Quando o pai vem correndo, é a graça correndo para o pecador. Quando o pai pula no pescoço do pecador e beija, é a justificação justificando o pecado do pecador, cobrindo o pecado do pecador. É isso que é tremendo da presença de Deus, meu amado. Que por mais, meu amado, que a gente tenha errado, Deus, meu amado, tem se compadecido de nós. O texto vai dizer que o pai se colocou em íntima compaixão. Íntima compaixão quer dizer colocar-se no lugar do outro. Entendeu porque eu disse que o pai sabe o que você passa? O pai sabe se colocar no teu lugar. E a Bíblia Sagrada diz que quando aquele filho chegou, o pai se agarrou a ele, beijou ele, se alegrou com a volta dele e disse: ei, prepara a roupa, veste ele com a melhor roupa, coloca o anel no dedo dele, coloca a sandália de volta no pé dele. Ei, busca lá no campo o bezerro cevado e vamos fazer festa, porque convém a gente se alegrar com este meu filho. Na casa do pai, a festa por causa do pecador que voltou. Na casa do pai, a alegria, meu amado, por causa daquele que se arrependeu de seus maus caminhos. Aquele que estava morto e passou a ver a vida. Aquele que estava perdido e se achou. Aí aparece quem? O murmurador, o fariseu. E pode ver que ele nem entrou. Os fariseus, o texto vai dizer que eles não entraram aonde Jesus estava. Eles ficaram na porta. Jesus disse que eles não entravam no reino. Ficavam só na porta atrapalhando quem queria entrar. Ele perguntou para um dos servos: o que está acontecendo aí? Que festa é essa? O que está ocorrendo aí? E alguém disse: ei, é teu irmão que voltou. Sabe aquele teu irmão que pegou a herança, foi embora? Aquele que estava morto, teu pai disse que ele reviveu. Ele estava perdido e teu pai disse que ele se achou, se encontrou. E então, teu pai mandou buscar a veste, aquela veste que ele tinha guardado, aquela aliança que ele guardou lá, aquela alparca dele, ele mandou dar para ele de volta. Você pode ver que o irmão não tomou posse da veste, não tomou posse da sandália, do anel. Sabe por quê, meu amado? Que o que é teu, meu amado, Deus reserva para você. A tua veste não dá para eu vestir, a tua sandália não dá para eu vestir. O anel, meu amado, que Deus, a aliança que Deus tem contigo, não é a aliança que Ele tem comigo. Não dá para um querer usar a coisa do outro. O que Deus tem para ti é para ti. O que Deus tem para mim é para mim. É isso que a gente tem que entender. A Bíblia Sagrada diz que aquele rapaz que estava no campo veio e o pai saiu ao encontro dele. Imagine você, o diálogo de um pai, dizendo: meu filho, vamos entrar, meu filho. Convém a gente se alegrar porque o teu irmão voltou. E ele, em vez de ficar alegre e entrar junto com o pai, ele vai dizer o quê? Pai, eu te sirvo há tanto tempo, e tu nunca desse um cabrito para mim me alegrar com meus amigos. Eu confesso para você, meu amado, que aquele que pegou a herança,
e saiu da presença de Deus, foi errado. Mas esse que está dentro de casa e estava perdido, ainda era menino, porque ele tinha a herança e não conseguia tomar posse. A Bíblia ela diz que enquanto o herdeiro é menino, de nada ele difere do servo. Ele não consegue tomar posse das possessões que ele tem. Assim somos nós, igreja. Enquanto somos meninos, nós não conseguimos tomar posse das nossas bênçãos celestiais, que somos abençoados em Cristo Jesus. Por isso que a gente tem que estar a cada dia crescendo na presença de Deus, se alegrando, meu amado, com o avanço do reino, se alegrando, meu amado, com a multiplicação, meu amado, da povoação do reino dos céus, quando os pecadores se arrependem, e sempre cuidando para que a gente não se perca dentro da casa de Deus, que a gente não se perca ao sair da casa de Deus. A gente tem que ter esse discernimento. Eu creio que Deus, meu amado, te trouxe aqui nessa noite porque Ele queria falar com você. Talvez você está perdido aqui dentro. Às vezes, meu amado, passa pela tua cabeça: ei, não faz sentido mais eu estar aqui. Acho que eu vou parar de ir para a igreja, acho que eu vou parar de buscar a presença de Deus, acho que eu vou ficar em casa. Eu estou aqui servindo a Deus há tanto tempo. Tanto tempo que eu sirvo Deus, e Deus não dá nem um cabritinho para mim me alegrar. Não é assim? Deus podia ter me dado pelo menos um cabritinho. Meu Deus. Ei, Jesus. Meu papai amado, tu és santo. Cuida de mim, Jesus. Aleluia, Jesus, tu és santo. Permaneça na presença de Deus, meu irmão. Se alegre com aquilo que Deus tem abençoado a sua vida. Se Deus, meu amado, der somente a salvação para nós já é o suficiente. Somente a salvação, somente o direito de morar no reino dos céus é o suficiente. Para você, meu amado, que estava longe, que está voltando, continue firme na presença de Deus. Continue firme, meu amado, que você bem sabe que lá fora não é fácil não. Lá fora a gente apanha bastante do diabo. A graça acaba. Como eu disse, Satanás leva a gente mais longe do que a gente quer ir. Faz a gente gastar muito mais do que a gente pode pagar. Aquilo que a gente conquista na presença do Senhor, lá fora a gente joga tudo fora. E tudo que você tem conquistado na presença de Deus, não joga fora a intimidade que você conseguiu com Deus. Não joga fora, meu amado, aquilo que Deus batalhou junto com você tanto para conseguir. Não tem coisa melhor, meu amado, do que a gente poder ouvir a voz de Deus nos chamar de filho. Não tem coisa melhor que a gente abrir a Bíblia Sagrada e ver Deus falando com a gente. Não tem coisa melhor do que você sentir o teu coração arder com a presença de Deus. Isso não tem preço. E isso só acontece quando a gente está na presença de Deus, meu irmão. Amém? Então aplauda o Senhor.